Por séculos, o Templo de Jerusalém fora o centro da vida judaica. Mas no século I depois de Cristo, houve várias revoltas judaicas contra a autoridade romana, e no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos. Essa perda cataclísmica foi seguida por uma segunda revolta comandada pelo líder messiânico judeu, Simon Bar Kokhba. Em 135 depois de Cristo, o imperador romano Adriano ordenou que todos os judeus saíssem da cidade santa de Jerusalém e proibiu que retornassem, sob pena de morte. Para os cristãos, era uma confirmação clara de que Deus havia escolhido transferir suas promessas para a chamada Nova Israel, os seguidores de Cristo. A igreja primitiva se tornara ainda mais independente da cultura judaica. Os cristãos tinham uma relação tensa e estranha com o povo judeu. Com o tempo, isso criaria uma história trágica em que cristãos perseguiriam judeus. No século XX, esse precedente surtiria efeito no Holocausto. Os 3 primeiros séculos depois de Cristo são lembrados hoje pela perseguição romana. Uma época gloriosa de mártires cristãos e de testemunho heróico do Evangelho de Cristo. De fato, houve perseguição esporádica nesse período. Parece ter sido motivada por uma combinação de medo e de uma devoção genuína dos romanos a seus deuses pagãos. Os cristãos eram frequentemente acusados de imoralidade e desrespeito à antiga religião romana. Acusações de infanticídio, canibalismo, incesto eram disseminadas, entre outros, por um dos maiores filósofos de Roma, o filósofo estoico Fronto, que fora professor de Marco Aurélio, por volta do ano 150. Então, na verdade, as acusações contra os cristãos eram feitas por pessoas que já haviam decidido que eles eram uma ameaça política. Por isso, eles precisavam arrumar uma desculpa, pois as pessoas não enxergavam essa ameaça política. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos ou a queimar incenso para o imperador romano. Os cristãos viviam como eleitos de Deus num mundo hostil. Os mártires eram heróis a serem imitados. Realmente, sua fé e coragem impressionaram até mesmo o povo romano. Apesar das perseguições romanas, a maior ameaça à igreja dos primeiros tempos era um desafio espiritual. Os vários movimentos religiosos e filosóficos coletivamente chamados hoje de gnosticismo. Os gnósticos eram uma seita particular do cristianismo, sim. E eles exageravam a natureza espiritual dos seres humanos com a ideia de que haviam caído de um jeito ou de outro neste mundo material. Sua preocupação principal era a libertação pelo conhecimento, a gnose. Por isso são chamados de gnósticos. Em resposta a esses desafios heréticos, a igreja primitiva assumiu compromissos teológicos, morais e institucionais que se tornariam a base de seu desenvolvimento futuro. A primeira resposta a essas heresias foi afirmar o cânone das Escrituras como o conhecemos hoje. A Bíblia cristã inclui as Escrituras hebraicas que os cristãos chamam de Velho Testamento. Ela também inclui os conhecidos 4 evangelhos, as epístolas de Paulo e textos atribuídos a outros apóstolos. O processo de canonização não ocorreu de uma vez só. Mas, no começo do século III, o cânone das escrituras cristãs estava estabelecido essencialmente tal como é aceito hoje. A igreja cristã se dedica à visão hebraica do Deus Criador, com todo o esplendor e mistério que essa visão hebraica implica. A segunda coisa foi estabelecer um grupo de pessoas que chamamos de bispos, ou seja, o Sagrado Magistério, os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos conviveram com Jesus e testemunharam sua ressurreição. São certamente os intérpretes da mensagem de Jesus com maior autoridade. E a terceira coisa foi a declaração de fé, que chamamos de credo, uma espécie de resumo das crenças cristãs.
Os gnósticos diziam que revelações esotéricas haviam sido transmitidas pelos apóstolos a poucos eleitos, mas os cristãos argumentavam que o testemunho apostólico havia sido dado publicamente a todos e que vinha sendo preservado nas igrejas, cuja fundação remontava até aos apóstolos. As pessoas usavam filosofias diferentes, usavam símbolos diferentes, usavam abordagens diferentes e começaram a perceber que havia alguns discursos sobre o objeto de nossa fé e de nossas orações que eram legítimos e outros que não eram. Havia discursos que não transmitiam bem esse mistério pascal, essa integridade da revelação de Cristo. E começou a haver separações da igreja. Havia pessoas dizendo coisas que claramente não condiziam com a tradição que herdamos dos apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e se tornaram os defensores supremos da ortodoxia na igreja. Desse modo, uma hierarquia centralizada foi estabelecida para preservar a unidade da igreja. A concordância com o bispo preservava a unidade e a fé da igreja local. A concordância entre os próprios bispos protegia a unidade da Igreja Universal. Mas como os cristãos determinariam o que constitui exatamente os ensinamentos universais dos bispos? Ireneu de Leão apontou para os ensinamentos do bispo de Roma, cuja sucessão apostólica remonta a Pedro e Paulo, ambos supostamente martirizados em Roma. Os católicos romanos acreditaram em Ireneu, defendendo uma autoridade especial para as interpretações do bispo de Roma. Alguns católicos romanos alegariam mais tarde que esse bispo, agora chamado de Papa, é a suprema autoridade de toda a Igreja. Quando Augusto estabeleceu o Império Romano em 31 a.C., foi certamente um dos maiores feitos da antiguidade. Mas seus planos de governo tinham falhas graves. Não havia uma regra clara para a sucessão no cargo de imperador de Roma. O império era periodicamente abalado por guerras civis e o governo imperial era cada vez mais dominado por militares romanos. Em 313, Constantino tornou-se co-imperador com Licínio, o soberano das províncias do Danúbio. Mas em 324, Constantino derrotou Licínio e proclamou-se o único imperador. O império tinha novamente um governo relativamente estável, mas a relevância da vitória de Constantino vai além de seus efeitos imediatos. Constantino tornara-se cristão em 312, e esse fato determinaria o futuro tanto do Império Romano como da Igreja. Eusébio, historiador e bispo de Cesareia, conta que o próprio Constantino lhe falou da visão milagrosa que o converteu ao cristianismo. Constantino contou que teve a visão na véspera da batalha da Ponte Milvio, em que derrotou seu rival, Maxêncio, e assumiu o controle da cidade de Roma. Constantino fez então um estandarte com ouro e pedras preciosas, formando a imagem da cruz, e o quirô, o monograma grego de Cristo. Com tal estandarte à frente de seus exércitos, Constantino combateu Maxêncio e venceu. A conversão de Constantino teve um grande efeito na igreja de então. Quase da noite para o dia, os cristãos passaram das agonias e glórias da perseguição ao agradável status de companheiros de fé do grande imperador Constantino. Essa mudança trouxe novas liberdades e novas responsabilidades à medida que os cristãos entravam na vida pública do Império Romano. Acredita-se que Constantino teve então outro sonho enviado por Deus quando em 324 fundou uma cidade às margens do rio Bósforo, no local da antiga Bizâncio. Ele chamou a cidade de Constantinopla. Em 330, a nova cidade estava pronta, e Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Isso levou a uma divisão gradual do Império Romano. A separação seria formalizada em 364, mais de 3 décadas após a mudança. O Império dividido acabaria separando também a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica Romana.
Mais imediatamente, Constantino deu à Igreja um necessário período de paz e segurança. Os líderes cristãos podiam voltar sua atenção às questões doutrinárias, especialmente as ligadas à mais importante figura na história cristã,